Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui um simulado de autores pedagógicos de Carapicuíba, né? Então a gente vai comentar as questões, né? Vou enfatizar algumas coisas importantes para vocês aprofundarem o estudo. Lembrando que aqui a gente comenta as questões, a ideia é você pegar lá o link, fazer antes, né? Testar seus conhecimentos e tal, para você dar uma direcionada no seu estudo. Então vamos lá? Agradecendo aí todo mundo que colabora, que acompanha. A gente está em quase todas as redes sociais aí, né? TikTok, Instagram, Facebook eu estou devendo a página, mas vou fazer. Estamos também no Kawaii, enfim, lá, claro, com dicas mais rápidas, né? Mas a gente está aí nas redes sociais falando, claro, sobre concursos. Então vamos lá, simulado Carapicuíba, questões da parte pedagógica. Primeira questão é o documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. Tem um vídeo aí sobre a prova de Mauá, que foi muito polêmica, mas que caiu também esse documento. E, claro, a banca cometeu um erro de ter cobrado coisas que não estavam no edital, né? E aí as questões foram anuladas. Mas diz o seguinte: o documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil foi elaborado com base em aspectos fundamentais para a qualidade da instituição de educação infantil, expressos em dimensões dessa qualidade, que são 7. Lembra daquela dica, gente? Toda vez que você estiver lendo um documento, tiver 7, 10, 13, as bancas gostam muito de perguntar sobre isso, né? As 7 competências, né? Então, as 7 dimensões, né? Ou as 10, ou as 13, enfim, tá? Então, importante você estar atento lá. Dentre os aspectos indicados nas alternativas abaixo, qual está incorreto? Aqui a banca pediu o incorreto. É importante você prestar atenção nisso na hora de estar fazendo a prova, tá? A. Promoção de saúde. B. Planejamento institucional. C. Fragmentações entre família e proteção social. E D. Espaços materiais e imobiliários. Né? Essa ficou fácil, né, gente? Por quê? Qual é a incorreta? É lógico, letra C. Fragmentações entre família e proteção social. Imagina que a educação vai propor fragmentação entre as famílias? Lógico que não, né? Então ficou fácil por isso. Mas olha, se você não presta muito atenção aqui no incorreto, né? Você pode de repente olhar e falar, a promoção da saúde tá e marcar. Né? Então, cuidado, cuidado, muito cuidado, leia com bastante atenção para você não errar. Gabarito letra C, uma questão fácil, né? Uma questão fácil com quatro alternativas. A segunda, Zabala, em A Prática Educativa, livro que cai demais, aponta que ensinar envolve estabelecer uma série de relações que devem conduzir à elaboração, por parte do aprendiz, de representações pessoais sobre o conteúdo objetivo da aprendizagem. Assim, podemos afirmar que aprender constitui uma experiência caracterizada como A. Naturalmente geral e compartilhada. Essencialmente compartilhada. C. Diferente para cada pessoa. E D. Repetitiva e hegemônica. Zabala, em A Prática Educativa, ele vai lá, né, colocar uma questão do aprender e aí, o que caracteriza essa experiência. E aí, gente, é uma experiência naturalmente geral? É natural? Não, né? É essencialmente compartilhada? Também não, e aí, né, baseado no livro. Diferente para cada pessoa, repetitiva e hegemônica, a gente já descarta. Agora, diferente para cada pessoa, sim, né? Conhecimento, a gente fala, cada pessoa tem seu tempo, né? Vivencia situações de uma forma, tem experiências diferentes, enfim, cada ser humano é único, uma frase que aparece muito, né? Então, diferente para cada pessoa. Olha aqui, ó, a aprendizagem, né? O aprender é uma experiência diferente para cada pessoa. Isso em Zabala, gabarito, letra C de casa, tá? Então, esse livro aparece muito nos concursos, certo?
Aí que uma questão que precisava ter um pouco mais de conhecimento aí sobre o Zabala. 3. A respeito do papel da interação social, mas também não era uma questão tão difícil assim. A respeito do papel da interação social no desenvolvimento e nas capacidades da inteligência humana, a troca intelectual equilibrada entre indivíduos expressa o grau ótimo de sua socialização. Referenciado em contribuições de Piaget, Lataille, ressalta que é possível, espero que eu tenha acertado aqui, né? É possível efetivar esse tipo de troca a partir... Aí, gente, ó, uma coisa que eu sempre falo, é importante conhecer os estágios, né, que o Piaget coloca, sim, muito importante, e eu fiz questão até de comentar isso aqui. A. Do estágio operatório, quando o indivíduo consegue se submeter voluntariamente às regras da reciprocidade e da universalidade. B. Do estágio pré-operatório, quando a criança consegue se colocar no lugar do outro. C. Do terceiro ou quarto ano de vida, quando a criança já é capaz de ouvir e entender o que o outro fala. E D. Da aquisição da linguagem por volta dos 2 anos de idade, condição necessária ao diálogo. Então vamos lá, gente, ó. Ele está falando que aqui, ó, troca intelectual equilibrada entre os indivíduos, expressa o grau ótimo de sua socialização. A gente pode falar isso do estágio pré-operatório, que da criança no estágio pré-operatório consegue se colocar no lugar do outro, do terceiro ou quarto ano de vida, quando a criança já é capaz de ouvir, entender, essa socialização, essa troca intelectual, da aquisição da linguagem por volta dos 2 anos de idade, condição necessária ao diálogo? Agora vamos zerar do estágio operatório, quando o indivíduo consegue se submeter voluntariamente às regras de reciprocidade e da universalidade, o que é extremamente necessário para socialização, certo? Grau ótimo de sua socialização. Então, gabarito letra A de amor. Olha aqui, gabarito letra A de amor. Tá? Estágio operatório. Agora vamos ver, gente, quais são essas 4 fases, né? Porque é importante você saber isso. Esse eu fiz questão de detalhar, né? Claro que aqui a gente está só comentando questões, mas esse eu fiz questão de detalhar. Olha só, primeira fase, sensório-motor. É a descoberta do corpo e das sensações que acontecem por volta dos 0 a 2 anos de idade. Então é importante você saber, né? Sensório-motor é aquela fase inicial. Olha como aparece aqui, ó, na questão, ó. Não apareceu, apareceu pré-operatório. Olha aqui, sensório-motor. Nesta fase do desenvolvimento infantil, a coordenação motora é desenvolvida a partir dos estímulos que o bebê recebe, por isso que a creche é importante, né? Porque ali ela começa a receber vários estímulos, brincadeiras, por isso que creche é educação, porque já há um desenvolvimento aí na fase sensório-motor, sejam desafios, espaços ou propostas lúdicas. Por exemplo, você já percebeu um bebê jogando um brinquedo no chão? Ao fazer isso, ele está experimentando os processos da ação, percebendo seus movimentos geram algo ao seu entorno. A descoberta acontece de dentro para fora, partindo do corpo e de quem pode sentir para o que podem ver, ouvir ou tocar. Então, gente, essa é a primeira fase sensório-motor, aquela inicial ali das primeiras experiências da criança, né, que joga, deixa cair um objeto, vai ali percebendo coisas que ela consegue fazer, né? Sensório motor, tá? A segunda, que é o pré-operatório, essa que aparece na questão, né? Aqui é o pré-operatório, confundindo. Segunda fase, pré-operatório, dos 2 aos 7 anos. Nesta fase, a criança ainda percebe o mundo de acordo com suas experiências individuais. Então, não poderia ser, né, a socialização no seu grau ótimo, né? Porque ela ainda tem uma percepção das suas experiências individuais e tende-se a colocar no centro de todas as situações. Além disso, nesse período acontece a fase dos porquês, né? Por que acontece aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Né? E tem gente que desestimula os porquês. Não, os porquês são importantíssimos porque eles levam
ao conhecimento, obviamente, né? Na qual há muita curiosidade sobre o mundo e é importante estimular isso, sobre como as coisas são feitas e como funcionam, né? Dentre as fases do desenvolvimento infantil, essa tem a imaginação como maior aliada, o que permite a personificação de objetos em brincadeiras, né? Ou seja, objetos que são inanimados se tornam personagens, de repente uma embalagem vira um avião, né, vira um carro. E eu, quando fiz estágio na educação infantil, achava muito engraçado. Engraçado não, eu aprendi muito porque as crianças, elas montavam, né, essas crianças de 2 anos montavam lá com Lego um objeto, e eu falava, olha que legal, o que é isso? Ele falava, um avião. Aí não tinha nada a ver com avião, mas a criança imaginava um avião e eu, adulto, não conseguia perceber ali um avião, mas ela via. Então, né, é isso, é a criação dos divertidos faz de conta, onde uma vassoura pode virar cavalinho, espada, boneco e tudo mais que a criança imaginar na fase pré-operatória. Olha que legal isso, né? Importante quem está aí vai prestar concurso para PEB 1, saber isso aqui muito claramente. 3. Operacional concreto. O estágio operacional, olha aqui, é esse aqui, concreto, ocorre entre os 8 e 12 anos de idade. Neste momento, a criança começa a resolver problemas concretos a partir da lógica. A abstração e o pensamento filosófico ainda estão em desenvolvimento. As regras sociais já estão mais internalizadas, comandadas por um senso de justiça e reciprocidade. Esta é a fase da lógica matemática, onde tudo é entendido por meio de regras, padrões, mas também é um momento em que as crianças estão aprendendo a lidar com pensamento e questões conceituais, tá? Então, a fase de 8 a 12 anos, aqui, né, chamada de operacional concreto. E a operacional formal, né, que a partir dos 12 anos é um momento em que as capacidades de reflexão e abstração já estão desenvolvidas. A partir daí o adolescente começa a formar suas opiniões e conceitos sobre temas como sociedade, sua relação com o indivíduo, a olhar para si e para o mundo à sua volta, questiona estruturas e define seus posicionamentos, né? É a chamada adolescência, que o pessoal fala, nossa, adolescente é difícil, adolescente é isso, adolescente é aquilo, mas faz parte aí do desenvolvimento segundo Piaget. E olha só, gente, eu tenho uma coisa, né? Assim, eu sempre tinha dificuldade de lembrar isso aí, as fases do Piaget, é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade. E aí eu fiz um mnemônico, né? Fiz não, esse mnemônico existe aí, eu só... né, lembrei, que é assim, para lembrar as fases eu uso a seguinte frase, né, sem, né, do sensório motor, sempre, né, sempre, para lembrar do pré-operatório, opera, né, aí sempre opera, aí você já começa o outro, né, também, opera, com, né, com formol, né? Aí eu lembro, sempre opera com formol e eu consigo fazer lá as fases, né? Lembrar das fases. Não sei se vai servir para você, mas eu lembro assim, tá? Mas é importante estudar isso, gente, com mais detalhes, certo? 4. Em desenvolvimento psicomotor e aprendizagem, Vitor da Fonseca, que está lá no edital, explica que o desenvolvimento da criança reconstrói e recombina 2 aspectos de uma herança, de herança, uma biológica e outra social. Ao final do livro, o autor descreve, olha aqui, ó, 13 postulados da aprendizagem humana. Vocês perceberam como as bancas gostam disso? 7, 13, né? E elas vão pegando essas informações e essas informações viram questões. É por isso que eu falo, gente, na hora de estudar, eu não consigo ler tudo. É óbvio que num edital desse tamanho, como de Carapicuíba, é difícil ler tudo. Né? Então, o que você vai concentrar? Nessas coisas que são destaques, né? Os 7, né? Os 13 postulados da aprendizagem humana. Então, você tem que fazer um resuminho disso, saber, né?
em que ele explica como as crianças se desenvolvem e aprendem. De acordo com um desses postulados, olha só, a evolução psicomotora sofre evolução anterior à evolução psicolinguística. B. O desenvolvimento cognitivo da criança é determinado pela história concreta da experiência psicomotora que ela edificou em um dado contexto sociocultural. C. A evolução da linguagem é independente da maturação biosocial, isto é, da maturação neurológica, por um lado, e da apropriação do real e da experiência social por outro. D. Para aprender a língua falada, não é necessário que a criança passe por aquisições auditivas. E a criança evolui de uma maturação linguística a uma maturação emocional e motora, passando depois para uma maturação cognitiva. É uma questão difícil? Sim. Se você não tiver o conhecimento dos 3 postulados da aprendizagem humana, esta é uma questão que você vai ter dificuldade. Por isso que é importante, tá lá no edital, você dar uma olhada com carinho nisso, né? Mas tem algumas pistas aqui, né? Para aprender a linguagem falada, não é necessário que a criança passe por aquisições auditivas, né? Então tem algumas coisas aqui que dá para você até falar, bom, essa não é, né? Essa aqui a criança evolui de uma maturação linguística, uma maturação emocional e motora, passando depois, separa muito as coisas, né? É um, depois é o outro, depois é, né? Então, tem algumas coisas que você pode desconfiar, mas o gabarito dessa questão é o gabarito letra B. O desenvolvimento cognitivo da criança é determinado pela história concreta da experiência psicomotora que ela edificou em um dado contexto sociocultural. E isso é o que está lá no pensamento do livro do Vítor da Fonseca. Né? Então veja aqui que aqui também, né, se faz uma separação aqui entre a evolução psicomotora, psicolinguística, né? Aqui fala a evolução da linguagem é independente da maturação biosocial, e aqui ele fala de biológica e social, né? E claro que isso se relaciona, né, uma com a outra, então aqui ficou independente, separou, tá? Então, dá para ter algumas pistas, mas é importante você saber isso aqui, os 3 postulados, e aí dentre eles, tá, o desenvolvimento cognitivo da criança é determinado pela história concreta da experiência psicomotora que ela edificou em um dado contexto sociocultural, tá, gente? Então, o gabarito letra B, de bola. 5, um autor também que aparece muito nas provas. E aí, o Lucchesi, gente, deixa eu arrumar a luz aqui. Lucchesi, ele define a avaliação como um ato amoroso, porque compreende, desculpa, sai um R a mais aqui, que ela é um ato. Então, o que o Lucchesi pensa sobre a avaliação? É um ato amoroso. Isso é uma informação importante, já caiu várias vezes sobre isso, sobre esse tipo de questão na prova, tá? E aí, gente, um ato amoroso, ele é seletivo, classificatório e excludente? Olha, não, né? Se ele é amoroso, excludente. B, metódico, rigoroso e objetivo? Um ato amoroso deve ser metódico, rigoroso e objetivo. C, acolhedor. Acolhedor remete a amor, né? Integrativo, integração, também é uma palavra que combina com amoroso. E inclusivo, combina também com amoroso, né? Olha como a C é bacana e se relaciona com o ato amoroso. E a D, flexível, a gente pode pensar, poxa, flexível, será subjetivo? Aí entrou que a avaliação subjetiva é uma coisa, né? Você está avaliando ali subjetivamente, é estranho. Inclusive, ok, tá? Então, qual seria o gabarito aqui? Aquela que mais combinou, né, com ato amoroso, acolhedor, integrativo e inclusivo, tá? Então, gabarito letra C, de casa. Mas, ó, a D, ela podia pegar algumas pessoas aí, né, e tentar confundir. Então, cuidado aqui,
né, para você não cair nessa armadilha aqui. Gabarito letra C. Vamos lá. 6, gigante essa questão, né? Segundo o Cipriano Lucchesi, os instrumentos de avaliação da aprendizagem não podem ser quaisquer instrumentos, mas sim os adequados para coletar os dados. Por isso que, se for subjetivo, fica difícil. Que estamos necessitando para configurar o estado de aprendizagem do nosso educando sobre os instrumentos de avaliação. É correto afirmar: 1. Os instrumentos de avaliação precisam ser adequados na linguagem, na clareza e na precisão da comunicação. É importante que o educando compreenda exatamente o que está se pedindo a ele. Então, por isso que não pode ser subjetivo, né? E é necessário que os instrumentos sejam adequados ao processo de aprendizagem do educando. Um instrumento não deve dificultar a aprendizagem do educando, mas, ao contrário, servir-lhe de reforço que já aprendeu. Responder às questões significativas, significa aprofundar as aprendizagens já realizadas. 3. Um instrumento de coleta de dados pode ser desastroso do ponto de vista da avaliação de aprendizagem, como em qualquer avaliação, na medida em que não colete com qualidade os dados necessários ao processo da avaliação em curso. Um instrumento inadequado ou defeituoso pode distorcer completamente a realidade e, por isso, oferecer base inadequada para a qualificação do objeto da avaliação e, consequentemente, conduzir a uma decisão também distorcida. E aí faz aquela velha pergunta: quais estão corretas? Apenas 1, 2 e 3. Apenas 1 e 3 estão corretas. Apenas 1 e 2 estão corretas. Apenas 3 está correta. Apenas 2 e 3 estão corretas. Ou todas estão corretas. Gente, todos os cachorros da vizinhança que resolveram latir agora. Por isso até me distraí aqui. Então, gente, olha só. Nós temos aqui várias opções e temos uma opção que todas estão corretas, certo? Eu sempre falo que é importante você observar isso. Então, vamos lá. A 1 está correta? Os instrumentos precisam, sim, ser adequados na linguagem, na clareza, na precisão de comunicação. Se o instrumento não é claro, não tem uma linguagem adequada, vai ser difícil. É necessário que os instrumentos sejam adequados ao processo de aprendizagem do educando? Sim, né? O instrumento não deve dificultar a aprendizagem do educando. Ele é um instrumento de apoio, de reforço do que ele aprendeu, né? Então, está correto também. E pode ser desastroso, sim, se você faz uma avaliação que não tem ali ela distorce a realidade, as suas decisões, né? Porque a gente sempre fala, a avaliação é um instrumento de apoio, a avaliação é um instrumento para você redimensionar a sua aula, verificar os conhecimentos, fazer um replanejamento, tudo isso é importante na hora de avaliar. Aí a sua avaliação tem problema, distorce a realidade, você vai fazer um trabalho distorcido. Portanto, gente, gabarito letra E, de exato, né? Então, todas estão corretas. Então, eu gosto desse tipo de questão, porque esse é um tipo de questão resumo para você identificar o pensamento do Lucchesi com relação à avaliação, né? Então, é importante, no seu resuminho, tá? Anote isso aqui, porque pode cair uma questão de avaliação do Lucchesi e você já tem aqui uma boa ideia aqui do pensamento dele, não esquecendo lá que ele considera a avaliação um ato amoroso, né? Então, importante isso. E sempre aquela ideia da avaliação como instrumento de apoio, não como instrumento para classificar, para cobrar, né? Para seriar, repetir, classificar, enfim, tá? Gabarito letra E. Vamos para a 7. Que a 7? Quem aparece? Lucchesi, de novo. De acordo com seus conhecimentos sobre as propostas, né, de Cipriano Lucchesi para a educação, assinale a alternativa correta. Enquanto as teorias não críticas pretendem ingenuamente resolver o problema da marginalidade por meio da escola, sem jamais conseguir êxito, as teorias crítico-reprodutivistas explicam a razão do suposto fracasso. Então, olha só, tem que ser de acordo com a proposta do Lucchesi.
A B, durante a fase pré-operatória, as crianças ainda não entendem a lógica concreta, não podem manipular mentalmente as informações e são incapazes de considerar o ponto de vista de outras pessoas. C, a avaliação da aprendizagem escolar deve ser um ato amoroso, na medida em que a avaliação tem por objetivo diagnosticar e incluir o educando pelos mais variados meios, no curso da aprendizagem satisfatória que integre todas as suas experiências da vida. Eu lembrei da aula do professor, ele falou, o Lucchesi fala que a avaliação é um ato amoroso. E está correto aqui, ó, diagnosticar, incluir, a gente já viu isso. Olha só que interessante. Então, ó, proposta de Lucchesi, está perguntando aqui. É recomendado que a alfabetização esteja relativamente adiantada nesse processo à medida que o ensino fundamental procure solidificar certos conhecimentos que exigem letramento. Então, qual é a proposta que se identifica aqui corretamente com a de Cipriano Lucchesi, gabarito letra C, de casa? Aqui, ó, uma pergunta que costuma cair muito, identificar um pensamento do autor, e normalmente é um pensamento bem central, aquele DNA do autor que você tem que saber. E aqui, ó, já coloquei 2 questões para vocês sobre ato amoroso, que é a avaliação da aprendizagem escolar. Não esqueça disso, hein? Lembre disso na hora da prova. 8. Perrenot, autor que cai demais também. O professor deve anotar algumas competências necessárias para ensinar. Com isso, ele elenca competências que devem ser desenvolvidas pelos professores ao longo da sua carreira. Quais sejam? Essa aqui pegou muita gente, pegou. Organizar e dirigir situações de aprendizagem, conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação. 3. Participar da administração escolar. 4. Administrar a própria formação. Estão corretas apenas 1 e 2, 1, 2, 3 e 4. Na B, apenas 2 e 3, apenas 1, 2 e 3 e apenas 3 e 4. Esse é o tipo de questão, gente, difícil. Porque se você não leu Perrenot, você não está ali muito inteirado dele, é muito provável que você marque 1, 3 e 4. Né? Se tiver aqui 1, 3 e 4, ó, não tem, graças a Deus. Ou você marcar, por exemplo, 1, 3 e 4. É isso que eu falei, 1, 3 e 4. Não tem nenhuma 1, 3 e 4, hein? A banca foi boazinha aqui, porque você vê essa aqui, conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação. Você fala, participar da administração escolar também, você fica ali com aquele pé atrás, né? Será que é isso e tal? Qual seria a resposta? 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Organizar e dirigir situações de aprendizagem, Perrenot, né? Vai colocar isso lá. Conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação, não no sentido de discriminação aqui, nada disso. No sentido que as pessoas são diferentes, valorização da pluralidade, dos meios, né? de você passar conhecimento, né? Então, é nesse sentido aqui. Participar da administração escolar, sim, importante, né? O professor está envolvido ali nas questões administrativas também, né? Em se envolver, é o famoso conceito da gestão democrática, né? Então, o professor faz parte, o aluno faz parte, o diretor faz parte, coordenador, a comunidade, todo mundo. Administrar a própria formação também é importante, porque a carreira de professor é bastante exigente na questão do conhecimento, da gente estar sempre se aperfeiçoando. Portanto, o gabarito é B, de bola. 1, 2, 3 e 4. Mas essa aqui pegou muita gente. Muita gente errou essa questão, porque ficou aqui no 2, né? Esse 2 está estranho. Mas aí, olha só, a lógica nos coloca também aqui. Se você fosse pensar, você vai pensar, bom, organizar e dirigir situações de aprendizagem, com certeza. Então, com certeza, você teria que tirar a C. E aí, né? Então, você ficaria já com a D, e com a A, e com a B. Aí você fala, conceber e tal. Na A tem, na D tem, e na B tem. Então,
né? Olha só, se a 1 você tem certeza e a 1 faz par com a 2, então a sua dúvida com a 2 cairia. Falar, não, deve estar certo, porque nas que eu eliminei, que não tem 1, eu tenho essa e tenho essa, né? Então, às vezes a gente tem que fazer esses pensamentos, assim, bom, eu tenho certeza que a 1, né? Imagina, na competência necessária para ensinar, se você não organiza e não dirige as situações de aprendizagem, né? E aí? Talvez a palavra dirigir, alguém poderia ficar em dúvida, né? Dirigir e tal, né? Parece que, né? Controla, parece que lembra controlar, alguém poderia ter essa dúvida. Mas, né? Enfim, aí vai aí um resuminho também do P-Renault com relação a isso aqui, gabarito letra B. 9, Felipe P-Renault de novo, é sociólogo, olha, eu também sou sociólogo, suíço e atua, mas não, claro, com a grandeza do P-Renault, né, obviamente, atua na Universidade de Genebra, nem 1% do P-Renault, eu acho, né? Nem 0,5%. E atua na Universidade de Genebra como professor na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Seu livro, 10 novas competências para ensinar, tá vendo? Aí você tem que saber quais são as 10 novas competências para ensinar. Precisa fazer seu resuminho lá, né? Tornou-se uma referência para os educadores do mundo. O autor descreve a competência de informar e envolver os pais, que retém 3 componentes. Olha como as bancas gostam dessa coisa do número, do 3 componentes, do 10 competências. Então, quando você está estudando um autor, você precisa anotar isso aí, porque eles gostam de pegar essas questões. Por quê, gente? Porque as bancas, por exemplo, as bancas que não são tão assim refinadas, né? Como a VUNESP, uma Fundação Carlos Chagas, que gosta de fazer umas perguntas pomposas, né? Umas perguntas assim mais elaboradas. Essas bancas que são um pouco mais simples assim, elas gostam de pegar essas coisas, 10 competências, 3 componentes, porque é fácil fazer questão. É só ir lá, pum, 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 coloca lá, né? Então vamos lá. Dirigir reuniões de resultados escolares, aplicar testes, envolve os pais, detalhe quem dirigir de reuniões de resultados escolares, aplicar testes e envolver pais em festas, né? Envolver, aqui inverteu, tá? Os pais, né? Em festas e comemorações escolares. Dirigir reuniões de prestação de contas da escola, fazer entrevistas e envolver os pais em reformas da escola, dirigir reuniões de informação e debate, fazer entrevistas e envolver os pais na aplicação, na elaboração e na aplicação das provas bimestrais. Aí não, né, gente? Aí os pais iam falar, nossa, tem que elaborar a prova. Não, né? Porque aí é função do professor, dos pedagogos, tal. Dirigir reuniões de informação e debate, fazer entrevistas e envolver os pais na construção dos saberes. Então, gente, qual é aquela que eu sempre falo, aquela mais abrangente, aquela que está mais, né, bonita aqui? Essa que restringe a comemoração escolar, essa aqui é reforma, essa aqui é mais ampla, ó. Informação e debate, fazer entrevistas, envolver os pais na construção dos saberes, né? Tá mais, né? Bonita, vamos dizer assim, essa aqui, né? Porque pai aplicar a prova bimestral, pai na reforma da escola, né? Limitar o pai só às comemorações escolares, mas o foco da escola é o quê? É o conhecimento, é o saber, não é as comemorações escolares. Isso também faz parte, mas qual é o foco da escola? É o conhecimento, é o aprendizado. Então, letra D de dado, né? Garotinho, marca a letra D aí. Gabarito letra D, tá vendo? Mas tem que saber lá, né? Faz o teu resumo aqui, não esqueça disso. 10. Diversas competências profissionais norteiam o trabalho do professor, que não se reduzem apenas ao domínio dos conteúdos a serem ensinados. Segundo P-Renault, não se restringe apenas aos conteúdos. Tá vendo como é mais amplo? É isso que eu falo, gente. Tem que pensar na educação, os autores como eles pensam a educação como uma coisa ampla. Segundo P-Renault,
Renault, existem 10 domínios de competências reconhecidas como prioritárias na formação contínua dos professores. Dentre elas, as seguintes, exceto, ó como exceto tá grande aqui, né? A. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. B. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. Ó, apareceu de novo, tá vendo? Aí, por isso que é importante fazer questões, porque você vai, né? Aprendendo, né? É isso aí. C. Promover a discriminação social e cultural. Nossa, é o nosso exceto aqui. Já pensou se os professores vão promover a discriminação? Essa aqui foi dada pela banca, né? Essa aqui a banca falou, vai meu filho, acerta essa questão aí. Utilizar novas tecnologias, está correto, ó. 3 corretos aqui, né? Enfrentar os dilemas da profissão, organizar e dirigir situações de aprendizagem, utilizar novas tecnologias, mas jamais, né? Exceto, jamais promover a discriminação social e cultural. Aí não dá, né, gente? Aí, gabarito letra C, essa aqui a banca falou, deu, né? A banca deu para você, faz esse ponto, meu filho. Agora, se responder essa C aqui, me chama no particular que nós vamos conversar, né? Responder essa aqui não dá, gente. Responder a C aqui, aí nós temos que conversar sério. Aí, se você já assiste o meu canal há muito tempo, nós vamos conversar. 11. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Frasezinha boa agora, hein? Hein? Você fala assim, não, usa máscara e eu não uso. Né? Então, cuidado. Isso é um exemplo que não tem a menor chance de mudar as atitudes e as representações dos alunos, né? Gente, tá aí, a CPI tá aí, né? Falando, né? Mas se quem é líder não diz para não usar, como é que a gente vai fazer a política que tem que usar máscara? É complicado essas coisas, né? Mas deixa isso para lá. Para Renault, para que se tenha uma educação coerente com a cidadania, o professor deve adotar, olha eu mudando as palavras, algumas competências, quais sejam: 1. Desenvolver o senso de responsabilidade, a solidariedade e o sentimento de justiça. 2. Analisar a relação pedagógica, a autoridade e a comunicação em sala de aula. 3. Prevenir a violência somente dentro da escola. 4. Participar da criação de regras de vida comuns à disciplina da escola. Então, gente, vamos lá. Renault diz assim, isso é um exemplo que não tem a menor. Para Renault, para que se tenha uma educação coerente com a cidadania, o professor deve adotar algumas competências. Nós vimos lá, né, lá atrás, uma questão que o Renault fala, não é só conhecimento, né? Então, desenvolver o senso de responsabilidade, solidariedade, sentimento de justiça é importante, é uma competição, sim. Analisar a relação pedagógica, sim. A autoridade, sim. A comunicação em sala de aula, sim. Prevenir a violência somente dentro da escola, olha como restringiu ao mundo escolar um tema tão importante. Se Renault fala que a lei, né, a gente só vai trabalhar a violência ali dentro da escola, fora não, e a gente não forma para o mundo, forma um cidadão pleno, né, pensamento amplo. Aí aqui, participar da criação de regras de vida comuns à disciplina na escola? Sim, né? Então, qual seria a resposta? 1 correta, 2 correta, 3 não, e 4 sim. 1, 2 e 4, gabarito, letra D de dado, né? Aí aqui você fala, pô, professor, mas aqui também restringiu as regras de vida comuns à disciplina na escola. Claro, porque aí o tema aqui é escola. Agora, violência, né? Um tema que não só acontece na escola, acontece na sociedade. Né? As regras da vida comum da escola tem que ser realmente da escola. A gente não vai definir as regras do bairro, né? Não, aí não, tá? Então, 1, 2 e 4, certo? Gabarito letra D, gente. Então, sempre você tem que fazer essa análise. Aqui está restringindo a escola, mas por quê? Porque o tema é da escola, porque nós estamos falando de regras de vida comuns à disciplina na escola. Aqui o tema violência, ele não pode ser colocado somente da escola, porque a violência pode ocorrer do portão para fora da escola e atingir os alunos, né?
e atingir os alunos, porque a gente forma para a sociedade, então, né, cidadania, certo? Então, cuidado, né? Letra D de dado. 12, a última, que é sobre o pensamento presente. Olha como as bancas cobram um pensamento importante do autor. E aqui nós estamos falando de Terezinha Zeredo Rios, que também cai demais. Assinale a alternativa correta. A autora defende a aplicação do conceito de qualidade total, que se apresenta como uma alternativa possível para que sejam superados todos os problemas presentes na escola. B. Em nossos dias, há novas necessidades colocadas na escola, entre as quais a superação do embate entre a razão instrumental e o irracionalismo. C. A dimensão estética na prática docente, por ocorrer casualmente, não deve ser erigida ao mesmo nível de importância que as dimensões técnica e política mediadas pela ética. D. A competência professoral é dividida pela autora em duas competências estritas, a competência intelectiva e a competência prática. E a didática, sendo uma ciência objetiva, deve ser considerada como uma perspectiva externa ao ensino que analisa e propõe práticas de ensinar. E aí, gente? Pensamento de Terezinha Rios. Olha, Terezinha Rios, gente, a grande maioria dos autores jamais defende esse conceito aqui da qualidade total, que é um conceito que tentou se impor na educação, meio que importado ali das empresas, né? Aquele conceito dos 5S, né? Da organização, da limpeza e tal, que é um conceito muito empresarial para a escola, portanto, não é da Terezinha Rios. Aqui, gente, tem uma coisa, né, que incomoda, que essa dimensão estética pode ocorrer casualmente, só casualmente. E aqui, então, é assim que a gente vai descobrindo, né, como pensar. Eu não tenho muito conhecimento da Terezinha, o que eu posso ali ir analisando, né? Aqui separou muito, né? Deu mais importância para um casualmente, enfim. E aí o que você responderia, né? A didática ela é externa ao ensino? Gente, não, né? Então, se você respondeu o gabarito letra B, você acertou. Mas aí como a gente vai eliminando... desculpa, esqueci de falar da D. A competência professoral é dividida pela autora em duas competências estritas. A palavra estrita, restringe, né? Estrita a isso só intelectiva e prática, né? Então, gabarito letra B. A gente vai eliminando. Quando a gente não conhece, poxa, o Fábio sempre fala pensamento amplo e tal. Aí, em nossos dias, há novas necessidades, novas colocadas às escolas, entre as quais a superação do embate entre a razão instrumental e o irracionalismo, né? Então, aqui está falando de novas necessidades, da superação desse embate, enfim, gabarito letra B de bola. Gente, e assim a gente termina, né? Espero ter ajudado com aquelas dicas de olhe isso. Por quê, gente? Para trabalhar questões, você também tem que ir anotando aí, né, as informações, fazendo um resumo. É aquilo que eu falei, pega um caderno, escreve lá, Perrenot, tá? Aí vai, principais ideias. É bom. Terezinha Rios, principais ideias. Divide lá e coloca, porque isso é bom na hora que você vai fazer um processo seletivo, um concurso, você dá aquela lida lá, Terezinha está no edital, deixa eu ver qual é o pensamento dela. Paulo Freire está no edital, deixa eu ver aqui os principais pontos do pensamento. Porque às vezes não dá para a gente fazer aquele estudo completo da obra do autor, mas a gente tem ali uns toques, uns pensamentos que vão nos ajudar a resolver questões, né? Como essa última que eu falei para vocês. Poxa, aqui está dividindo, a palavra estrito não combina muito com esse pensamento amplo, né? Então é assim que a gente vai ali
tateando, né? Tirando aquelas alternativas que não deve ser, e chegando na alternativa correta. Tá bom, gente? Então, um grande abraço. Até uma próxima aula, tá? Obrigado.